sair essa notícia que eu quero mostrar para vocês. Eu acho o seguinte, o fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é, e se o governo lá aceitar, está dado o asilo. Isso eu não vejo problema nenhum. Nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo. Teve um monte de gente no Brasil que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não. Se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. E você? Mas Desculpa, eu acho o Flávia. seguinte, o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. É nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo, todo mundo sai Pode, mas do país. significa o seguinte, ele não pode sair do país, ele está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas esse... não é isso. Porque é o seguinte, toda pessoa que é processada por um governo e se diz perseguida, mesmo que seja mentira, tem direito de dizer. Tem direito de dizer. O outro país que julgue se as coisas são assim ou não. Não, Merval, eu estou entendendo o seu ponto de vista, que toda pessoa, todo cidadão tem o direito de pode fazer fugir isso. do processo. Eu estou olhando da perspectiva da justiça, a justiça olha esse movimento e fala, vem cá, eu tenho um processo aqui, eu preciso completar esse processo. Então, ele está querendo fugir da mesma forma que a Zambelli. Não, o que me chama... Fugir é direito do cidadão que está sendo perseguido pela polícia. Pode fugir à vontade. Que não é crime. Sim, mas Não a é crime justiça tem isso. que tomar alguma decisão a respeito entendo disso. o ponto da Da Miriam. perspectiva da justiça, a justiça tem que fazer alguma coisa com essa Tomar informação. medidas. Otávio, mesmo antes da revelação dessas mensagens que a gente mostrou agora, a gente vai mostrar mais para vocês, e do próprio indiciamento de Eduardo Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes de julgamento, porque o julgamento de Bolsonaro só é no começo de setembro, é uma impossibilidade, mas que depois se torna uma questão política. Vamos dar uma olhada no G1, porque está lá. Barroso disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento nem condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Fecha aspas. Eu achei muito curioso isso daqui. Porque o Barroso é bem extremista e ele vinha batendo muito na tecla contra qualquer tipo de anistia. O Barroso da tese que não pode de jeito nenhum, que absurdo. Os copistas. E esse mesmo Barroso agora diz que anistia antes de julgamento é impossibilidade e que cabe ao Congresso avaliar depois. Só antes não, mas depois. Depois do julgamento, se o Congresso quiser, aí é político. Depois do julgamento, passa uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Mas depois, fica aí. Não tem como você não questionar, né? Tá, isso aqui significa que, pelo Barroso, se o Congresso debater anistia, ele vai deixar rolar? Não vai tornar inconstitucional depois? Agora, sem emoção. Deixa eu mostrar aqui as notícias. Pelo menos uma. Peraí que é rápido. Rápido mais ou menos, né? Recente resumo de agosto. Esse foi agora do mês de agosto. Aquele rápido mais ou menos. Agora em agosto, serão guarnotas, né? Quando começou a confusão da Magnitsky. Nossa Senhora. Deixa eu ver se a gente acha mais ou menos. Foi do Metrópolis. Não é essa, é do Bradesco. Começou a falar. Não, é falando do prelo da multa.
Dani, tá, procuraram Maia. Aí começou a confusão, né? Aí o clima foi crescendo. Vocês já vão entender. Vai, rolou. Veja Globo. O encontro banqueiro. Aí segue a confusão. Pra parar. Vai indo. Editorial. Não me falem erros. Moraes segura. Aí vem o Supremo incapaz de controlar o cara. Ameaças. Foi matado do Paulo Capelli. O cara fugiu. Dificuldade de defender Alexandre de Moraes lá fora. Secretário liga. Aí. Paulo Capelli. Você vê o Barroso falando, né? Depois, se a classe política quiser, é de boa. O que é que a imprensa noticiava exatamente uma semana atrás, dia 14, 7 dias atrás? Ministros do Supremo discutem recuo possível. A proposta em debate consiste em uma anistia pós-condenação. Depois de condenar, anistia aí. Não é? Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso. Pode ser que seja isso, pode ser o Barroso dando mais um aceno que, se colocar a anistia para andar, o Supremo vai acatar, porque o Supremo, sei lá, eu não acho que eu nunca terei na minha vida um apartamento de 4 milhões de dólares. Eu não acho. Mas porque se eu tivesse, eu ia estar desesperado. Eu ia estar falando pro meu amigo, irmão, eu não quero brigar com o Trump, sabe? Desculpa aí, a defesa da soberania, velho. Eu tô cagando aí pra Bolsonaro, tô pensando no meu hotel lá, no meu apartamento, meu filho lá que trabalha no BTG. Eu pensaria dessa forma. O Barroso não é igual a mim, né? Um cara muito mais culto, iluminado, democrático, um espírito público, né? Muito grande. Eu ligo pra porcaria, eu ia estar preocupado com o meu apartamento. Eu sou um cara egoísta. Não sei, né? Mas você vai lembrando. Sobre a anistia, você vê, né? Com câncer avançado de idoso envolvido no 8 de janeiro, tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. No outro dia eu vi um cara com lepra. Só tá com, sabe, o início aqui das falanges do dedo. É tanto absurdo que acontece nesses casos que você fica assim se questionando o que é que passa no coração dessas pessoas para serem tão malvadas. E vamos lá, né? Falar das mensagens vazadas ontem. Nossa, vamos correr que ainda tem muita coisa. Antes disso, quero abrir só aqui um momento no vídeo de hoje. Tinha até um assunto que eu queria trazer. Me defender de alguns ataques, mas nem tem tempo para falar sobre isso hoje. Agora esse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês porque esse vídeo aqueceu meu coração, sabe? De verdade. Essas andanças, né? Todo dia aprendendo alguma coisinha. E você vai aprendendo um pouco mais, você vai rejeitando algumas imposições, algumas coisas que constroem. Fala, cara, o Brasil é assim. Você fala, cara, não é possível que a gente esteja no caminho certo. Tá dando tudo errado. E aí, às vezes, você fica naquela, né? Remando contra a maré. Todos os liberais de um lado, te chamando de comunista do outro. Eu tô passando no Twitter e a Tsuki colocou esse pequeno recorte, velho. Aí eu falei, ó, bicho, não tem como não, Bolsonaro. Eu nasci pra te defender, velho. Porque tu realmente levanta todas as bandeiras que eu acredito, velho. É incrível uma coisa dessa, né? Tu é brabo demais, Bolsonaro. Vou ler o que a Tsuki colocou primeiro, né? Bolsonaro em 2017. O Banco Central independente sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu ninguém do meu lado. O problema de Bolsonaro foi acreditar que as pessoas tinham ou poderiam vir a ter o coração verde e amarelo, quando na verdade sempre foram as cifras que fizeram esses corações bater. Escute aqui o Jair. O sindicato faz uma campanha muito forte sobre direitos, certo? Tá? Ele tem que fazer alguma campanha, falar sobre deveres. O pessoal reclama que eu não falo de economia. Eu reconheço que estou no ensino fundamental da economia perto dos que estão aí. Reconheço aí.
Mas nós só tivemos especialistas nos últimos 15 anos, né? E o Brasil está no caos. Um Banco Central independente, sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Você pode ver, é mais fácil um meteorologista dizer se vai chover ou não daqui a 30 dias do que o economista dizer como vai estar o dólar amanhã. Daqui a 2 anos, quem assumir, caso eu assuma, não sei, você pode estudar a possibilidade de alterar a PEC do teto. O senhor vai estudar isso, então? A gente vai estudar, até porque eu reconheço que não é confissão, né? Eu tive 2 vezes jantando já com banqueiro, gente da entende de economia no Rio de Janeiro. E em dado momento, num desses jantares, um perguntou para mim por que não tinha alguém economia de nome ao meu lado. Eu falei, eu vou a resposta que eu dei para você aqui. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu alguém do meu lado. Mas aqueles 2 jantares é um sinônimo que brevemente eu terei. Olha, gente, falo pra vocês, hoje olhando pra trás, eu acho que toda essa ala liberal do governo Bolsonaro nunca teve compromisso com nada. De coração mesmo. Eu acho que esse pessoal enxergou que Bolsonaro era inevitável, que vocês não aceitariam nenhum outro nome. Tentaram matá-lo, não conseguiram. O pessoal falou, bicho, já que só tem Bolsonaro, vamos tentar cooptar o governo. Vamos tentar controlar a economia. Quem viveu a época vai lembrar a pressão que Bolsonaro sofreu para ser mais liberal, porque ele era meio estatista. E eu olho que, olha, bicho, o plano de Bolsonaro é perfeito. Não é sobre isso, aquilo outro. Se tem uma pessoa bem intencionada na frente, velho, a coisa vai andar. Se tem uma pessoa bem intencionada, virtuosa na frente, a coisa vai andar. O bicho é brabo, velho. E humilde ainda, né? O cara que não entende economia entendeu mais do que todos. Eu falo que é 40 anos de fracasso, né? Que é a nova república inteira. Eu já estava falando nos últimos 15. Mas é a mesma coisa. Eu posso falar, Bolsonaro. Eu tô usando o argumento que tu já usava antes de eu nem saber que tu usava. Né? O mito cria e o oreudo copia. Todo santo dia eu tenho mais um motivo para defender Bolsonaro. Eu sou a pessoa que tem a defesa mais lógica de Bolsonaro, sabe? E olha que ainda tem a parte emocional, né? Tá louco. E ontem, mais uma vez aí, turma vai pra cima desse cara. Na sacanagem, na malvadeza, vazando uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Eu fiquei me perguntando o seguinte, tá, mas vem cá, qual o crime aí dessas mensagens de Bolsonaro? Alguém me explica. E aí, não pra trazer, assim, eu recomendo você o seguinte, escute, vá atrás. Eu mando pra vocês um recorte de 10 minutos, que é uma discussão lá dele com o Malafaia. Acho que no final vai falar, cara, vem cá, esse áudio é pra quê? Pra eu gostar ainda mais de Bolsonaro? É pra eu gostar agora também. Agora eu vou ter que também gostar do Malafaia. É tipo isso. Sabe? É tipo reunião ministerial 3.0. Toda vez que vaza alguma coisa de Bolsonaro, eu fico assim. Tá, e é pra eu gostar mais dele? É? Eu já gosto o suficiente, pô. Relaxa aí. Mas vamos lá. Vamos começar. Silas Malafaia chegou aí de avião. Quando chegar no Brasil, a PF falou: vem aqui. Busca a apreensão, me dá o celular, me faz aquilo outro, me dê seu passaporte. Estado Democrático de Direito no ápice, né, de tudo que está acontecendo. Porque ele estava obstruindo a justiça, o golpe, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Mendonça alertou a galera, né, após a PF mirar o Malafaia. Falou, irmão, estão indo aí para um caminho meio ruim, viu? Esse caminho de vocês é meio ruim, isso aqui foi ontem. Já depois aí dessa confusão. E o Mendonça já tinha alertado semana passada, né? Quando saíram as notícias. Ó, é ruim isso aí, viu? Vai dar ruim. Eu não acho que perseguir um pastor, perseguir um cristão, cai bem na sociedade. Aí tiveram várias mensagens, né? Eu fiquei pensando assim, a gente podia falar do conteúdo das mensagens de forma bem descritiva, mostrando algumas coisinhas. Mas eu fiquei pensando assim, tá, isso aqui o povo pode ler por ele mesmo. Do que saiu das mensagens, o que vale a pena comentar e trazer alguns pormenores, alguns pontinhos, algumas coisas que fazem sentido, vamos falar assim. Aí vamos dar um bisu, né? Eduardo Bolsonaro fez um esclarecimento. Deixa eu mostrar aqui, né?
Eduardo xinga o pai, Malafaia xinga Eduardo, Eduardo xinga Tarcísio. Veja usar. Todo mundo xinga todo mundo. Todo mundo xinga todo mundo. Se bem que não vi Bolsonaro xingando ninguém. Eduardo fala, né? Tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela PF. Considero importante esclarecer alguns pontos. Primeiro, minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso. 2. Causa espanto que a PF aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifica os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava nas minhas mãos, mas sim em autoridades americanas como Trump, Rubio, Scott Bessent. Por que então a PF não incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? 3. Vivo sob a jurisdição americana. Importante, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. É lamentável e vergonhoso ver a PF tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente. Não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. Se o meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Aí vamos lá. Saíram várias coisas que vale a pena pontuar. Em primeiro, a fake news do Estadão, que já cresceu. Até o Whindersson Torres já está compartilhando. Olha que manchete safadinha. Eduardo Bolsonaro admite em áudio que a intenção não era anistia para todos, mas salvar o seu pai. Gente, o áudio está transcrito aqui, né? Vamos ver onde que Eduardo vai salvar o pai dele. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para a baderna para casa no semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual a estratégia? Você tem para... seu objetivo é simples. Em seguida concluiu, dizendo que iria acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que ele traga novidades sobre as ações. Ou seja, o Bolsonaro está falando, os Estados Unidos está aí. Os Estados Unidos está aí. A gente pode aproveitar essa ajuda para... Cadê? Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. A gente pode resolver o Brasil. Ou mandar o povo pro semiaberto. Que não é, isso não é anistia, né? É só mandar o povo pro semiaberto. Porque não é anistia, é aquele processo de rever as penas. Parece que Eduardo tá tentando livrar o rabo do pai dele, ou parece que Eduardo está tentando resgatar o Brasil? É duro, né, velho? É o consórcio. A fake news do Estadão já tá aí, tá rodando. E vai rodar. Vai rodar. Do mesmo jeito que rodou lá do Bolsonaro com falta de ar, imitando as pessoas com falta de ar. A fake news, assim, histórica. E vai rodar. O povo não tá nem aí pra nada. Você vê que até a Globo foi mais justa. Eduardo disse a Bolsonaro que se a anistia light passar, os Estados Unidos não vai mais ajudar. Tá, isso ele falou. Agora, admite áudio que a intenção não era anistia para todos, mas para salvar o pai. Não é para anistia para todos, vem cá. Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia significa o quê? Livrar o rabo de Bolsonaro e manter todo mundo na cadeia é desgraça. Puta merda, viu, velho? Me passei, calma. Não tem como não ficar nervoso, né? Foi mal aí. Aí vem essa outra. Em mensagem, Bolsonaro diz para Eduardo esquecer críticas a Gilmar e que está conversando com o ministro do Supremo. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tenho conversado com alguns ministros do Supremo, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, escreveu Eduardo, né? A mensagem está aqui, né? Posso compartilhar? Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tenho conversado com alguns, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, me ligue. Aí isso aqui não foi nem da esquerda, viu? Foi a direita. A tropa intergaláctica. Olha lá o Bolsonaro, ó. Olha lá o cordão, ó. Ó o Frouxonaro, ó. Olha lá, ó. Blindando o Gilmar. Deixa eu mostrar um tiquinho aqui, né?
Deixa eu vir aqui de novo no resumo de agosto. Ai, prisão Bolsonaro. Eu acho que tá aqui dentro. Espero que esteja aqui dentro. É a notícia da Globo. O mercado vai reagir? Não. Tímido? Não. 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 Novas sanções. Eu espero que esteja aqui. Vai parar. A formatária acho que até da Malu Gaspar. OAB. Papapá. Não tá aqui. Deixa eu ver qual foi o dia aqui, né? Dia 7. Dia 7. Olá, Matu. Falar que foi. Ou foi na. Não, foi da Malu Gaspar, com certeza. Tá. Você vê que essa matéria aqui até fala do. Deixa eu ver, peraí. Telefone. Não. Essa não. Mas aqui é que deixa eu ver a data mais ou menos. Dia 5 para dia 7. Nossa. Tatará. Deixa eu voltar aqui para Magnitsky. Primeiro. Deixa eu pular aqui para mim dia 4. Aqui, Supremo. Encontro fechado. Os apelos. E não do um Google e acho. Ó, Gilmar reconhece excessos na decisão, tudo mais, beleza. Ver banqueiros. Gilmar é foco, mas o pessoal não pediu sanção. Filho de Barroso, tá? Manda nas decisões, deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver essa. Malu Gaspar, acho que é essa, viu? Da pessoa proximidade. Não, não foi essa. Deixa eu ver se é o da Malu Gaspar. Não é essa. Você da Casa Branca. Tenho conversado com os caras, né? Com alguns. Isso daqui ainda era em julho, né? 27 de... Peraí, que data é esse aqui? 17 de julho. Beleza. Aí dizia, né? Gilmar, por sua vez, buscou interlocução com o aliado de Bolsonaro antes da prisão domiciliar de Bolsonaro. Deixa eu ver se falava aqui, né? Ator bolsonarista, tudo mais. Cadê? Vai falar dessa nota. Aqui, ó. O encontro de Bolsonaro e Gilmar Mendes para discutir a ofensiva de Trump. Gente, desde o início, Eduardo Bolsonaro vem repetindo. Olha, tem uma estratégia que é o quê? Isolar o cara. Eles querem tirar o cara de qualquer rede suprema. Os outros a gente pode conversar depois. E tá batendo na tecla. E falando que, ó, tem que digerir, tem que digerir, tem que digerir. E a galera tá mais ou menos nessa. Eduardo queria saber aí. Eduardo, não critica não. Que talvez é até pra ajudar. Mantém, né, o foco de um cara só. Realmente, Bolsonaro tava se encontrando. Saiu da imprensa, né? Ia se encontrar. Se não me engano, no dia seguinte que foi preso. Tá ali, ó. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram a equipe que no dia que foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar Mendes. Sabe, assim, aí eu fico assim de cara, falo, nossa, velho, você não leu o que sai na imprensa não, sabe? Qual é que sai? Fala, nossa, a mensagem de Bolsonaro confirma o que já tá na imprensa. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí falando sobre imprensa, e entrando na parte de xingar, eu pensei assim, cara, se eu trouxer essa parte de xingar, eu vou ficar revoltado, não com o Eduardo nem com o Jair, mas com algumas pessoas que estão sendo citadas. Para evitar que eu transmita a minha opinião sobre algumas pessoas, que já é muito difícil, até porque eu tô com uma birra já gigantesca, eu vejo que para outros caminhos que eu acho que tem algumas coisas, gente, que são relevantes, sabe? Principalmente para a direita amadurecer um pouquinho na sua forma de enxergar a política, enxergar os eventos, as coisas que acontecem, sabe? Tem um senso um pouquinho mais apurado. No dia 15 de julho, Bolsonaro concedeu 2 entrevistas. Esse áudio do Malafaia e a mensagem que o Eduardo mandou, que ele xinga lá o Bolsonaro, tanto esse áudio quanto a mensagem do Eduardo para o Jair, elas ocorrem entre a entrevista do Poder 360 e a entrevista da CNN. Vamos ver aqui primeiro o que o Malafaia falou.
Ó. Você podia Peraí. ter uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais... Por que o Malafaia tá falando isso, né? Fala assim, cara, tu deu entrevista aí que no final do dia não te trouxe nenhum louro, não falou nada assim de grande relevância e que no final do dia terminou com um desgaste. E tu acabou desgastando o Eduardo, ele vai falar sobre isso. Ele fala, cara, vai dar entrevista, pensa no horário, mais seletivo, escolhe um lugar melhor. Tanto que depois ele vai na CNN. acessados hoje no país e que tem cara contra você e cara a favor seu, né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente... Entendeu aí, né? E o que aconteceu depois desse áudio do Malafaia? Bom, antes de a gente falar sobre isso, pra gente falar sobre isso, vamos voltar no tempo. Depois do áudio do Malafaia, Bolsonaro foi na CNN. Ele foi na CNN por conta de outras pessoas. Um grupo político levou Bolsonaro no Poder 360. Outro grupo político levou Bolsonaro na CNN. No Poder 360, esse grupo político que levou odeia o Eduardo e Bolsonaro fala mal do Eduardo. O outro grupo, eu acho que eu gosto do Eduardo, né? Pelo menos isso. E no horário, como ela falou, até melhor. Mas pra gente falar sobre isso, vamos voltar ao episódio 2091. Porque eu acho que a nossa taxa de acerto é alta. E a gente relembrar algumas coisas, gente. Vamos cá. Peguei aqui, recortei uns pedaços do vídeo. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Ó, tá aqui. Bonitinho, maravilhoso. Vamos ouvir. Ó, tô passando a minha humilde opinião. Não sou político. Escuto muita coisa. Muita gente vem chorar pitanga pra mim. E eu acho que é exatamente por esse fato das pessoas terem a total convicção que eu não quero ser político, que eu não tenho interesse de ser político, que elas se sentem talvez abertas a falar algumas coisas. E eu vou ouvindo a coisinha aqui, vou ouvindo a coisinha a colar. E aí eu quero mostrar pra vocês assim, uma série de notícias. Manter o seu coração aberto. Manter o seu coração aberto para uma pequena reflexão. Lembrando que eu falei, sou a favor que não sejam inimigos políticos, que se conciliem, que fiquem de boa, etc. Mas o gesto na política, ele tem um peso. Veja só. Ontem, de manhã, o Igor Gadelha trazia alguns detalhes de uma coisa que aconteceu no dia 15, antes da entrevista de Bolsonaro no Poder 360. Como é que eu sei disso? Hoje é aquele típico vídeo que eu tenho que falar de coisas que às vezes eu não vou poder provar. Cabe a vocês acreditar ou não. PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio. Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro. Quais lideranças? Quais? Quem acionou o Flávio? É em Valdemar. Caciques do partido. Quem são os caciques do PL? Vocês já viram algum bolsonarista ser tratado como cacique do PL? A avaliação do PL, que ao tocar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 26, quando Tarcísio pode concorrer à presidência da República. Olha o papo, né? Olha, isso daqui normalmente é que elas falam que a galera da direita, em rede social fala. E o que Duda Lima sai falando a 3x4. Então o Igor Gadelha contou, né, que houve essa movimentação. Não foi aleatória. Então assim, começa. Aí vai vendo. Vamos continuar.
Apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump. Que aliados? Quais aliados? A insistência da família Bolsonaro em anistia ampla, geral e restrita está abalando apoio até mesmo de aliados próximos. Quais aliados? Quais? Reservadamente, esses interlocutores se queixam do posicionamento que avaliam como errado, mas evitam falar abertamente por temer retaliações da base mais radicalizada. Jornalista não inventa. Alguém pediu para essa nota ser... Mostrando agora que a Malu Gaspar disse que Bolsonaro ia se encontrar com Gilmar Mendes, vendo os diálogos. Vocês estão entendendo? Jornalista não inventa. Pode fazer o quê? Narrativa. E aí fake news dura, como é, por exemplo, a canal do Estadão. Como você vê. Aí pega um negócio assim pra meter uma fake news. Mas quando fala assim, falaram com o Flávio. Cara, alguém realmente falou com o Flávio Bolsonaro. Liderança do PL. Realmente existe, né? Talvez não seja liderança, mas alguém ligado ao PL. Né? Aliados de Bolsonaro, quais aliados? Alguém falou. A imprensa não inventa. Começa a entender o que é uma notícia plantada. Para assim. Aí você acredita em que está na Globo, é? Vamos ver minha taxa de acerto no final do dia. Publicada. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Quando a galera inventa narrativa. É coisa assim que bota na imprensa, que Daniela Lima faz. Nota assim, não é publicada aleatória. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Quais membros do PL? Quais membros? Eu acho que você já começou a notar que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Uma necessidade de desgastar a imagem do Eduardo, que não começou hoje. Eu vou mostrando pra vocês, desde o início da confusão. Começa com Duda Lima sabotando, inclusive, né? A culpa é do PT, um negócio assim muito genérico. Como assim a culpa é do PT? Ela tem que rebater. Depois a Duda Lima escalando na imprensa, Duda Lima colocando Antônio Carlos Rodrigues. Todo dia tem uma ação contra o Eduardo. Pra quê? Pra destruir a imagem do Eduardo. E uma ação ativa de sequer citar qualquer tipo de instabilidade institucional. Segundo um membro do partido, ele não tem ouvido ninguém, nem mesmo seu pai. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo partido ser candidato a presidente. Vocês acham isso, gente? Vocês realmente acham isso? Vocês acreditam que Eduardo ele está obcecado? Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Direita. Para parlamentares conservadores, embate tem como efeito colateral fortalecer Lula. Aí tu vai ver, né? A direita. A CNN foi atrás. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira achou que é desnecessário. A direita. Ciro Nogueira. Tá bom. Ciro Nogueira. Valeu. Centrão elege o favorito na disputa entre Tarcísio e Eduardo. O Centrão escolheu um lado. Se havia dúvidas de que Tarcísio seria o candidato à presidência, agora não há mais. Nem Bolsonaro partia das críticas feitas pelo Eduardo. Essa notícia, nem Bolsonaro partia isso aqui. Essa notícia saiu depois das duas entrevistas. E na entrevista da CNN, Bolsonaro falou um negócio completamente diferente. Que essa fala não caberia. Então você vê assim, as pessoas que querem o Tarcísio presidente se esforçam assim para fazerem o Tarcísio ser presidente. Não só influenciar o próprio Bolsonaro, mas operando na imprensa. Mas vamos continuar. Bolsonaro deu uma entrevista para o Poder 360. Se vocês analisarem bem, o tom que Bolsonaro deu na entrevista da CNN depois foi bem diferente. Tão diferente que Paulo Junqueira, aí do interior de São Paulo, grande nome do agronegócio, difamou Bolsonaro e possivelmente as pessoas que conversaram com ele, né, Paulo Junqueira? Recebeu uns prints, rapaz, o senhor, viu, por trás, não parece ser a pessoa que é pela frente, viu? Tomara aí que o Naban e a turma aí do agro não tenha visto isso, não sai contando quem é o senhor, viu? Eu tô nervoso hoje, viu? Ele não me presta pra mostrar. Rapaz, Paulo Junqueira, como é que você faz isso, cara? Logo você, Junqueira. Logo você, irmão. Pois é, né? Mas é isso. Aí você vê que o Bolsonaro vai com outro tom na entrevista da CNN. E você percebe que no final da noite, né, depois da entrevista, Bolsonaro fez questão de colocar um trecho elogiando o Eduardo e destacando que os governadores deviam sim sentar para conversar com o Eduardo. Fica até parecendo que o Bolsonaro teve a conversa e ouviu o outro lado da conversa. E aí você lembra no início, né? O PL se mobilizou. O pé atrás ali do Flávio. Será que só do Flávio? O Centrão é demais, hein? Parece até que Bolsonaro ouviu mais pessoas, ouviu o lado do Eduardo. E aí você vê, né? Você vai atrás. Não vou trazer aqui o xingamento lá do Eduardo contra o Jair, porque eu não quero falar, eu não quero ficar com mais raiva do Tarcísio. Eu não suporto mais o Tarcísio. Então você vê, né? A gente comentou isso naquela época. E as coisas batem muito bem. Porque, para além de prestar atenção no que aconteceu, assim, no primeiro momento, o que foi que chamou minha atenção no primeiro momento? Foi ver como destoa as duas entrevistas. Como o Bolsonaro tá de um jeito no Poder Center e de outro jeito. Você fala assim, cara, o cara tá muito mudado.
E você vê que, assim, poxa, não é a primeira vez que eu tô vendo o Bolsonaro sendo injusto. E Bolsonaro não é uma pessoa injusta. Só que, gente, o que você tem que botar na cabeça é o seguinte, cara, isso aqui não faz Bolsonaro ninguém pior, nem melhor, nem nada. Todos nós somos seres humanos. Tu já imaginou o que é Bolsonaro? Como é a vida de Bolsonaro? A quantidade de pessoas que cercam Bolsonaro. Aí Bolsonaro recebe ligação de Ciro Nogueira, fala mal do Eduardo. Aí vem lideranças do PL, fala mal do Eduardo. Essas mesmas pessoas, todas vão falar com o Flávio Bolsonaro. Pra falar que, olha, vai tratar demais. Aí essa turma faz um cerco na imprensa de que Eduardo é radical. Se vocês pegarem as mensagens, vocês também vão ver diálogos de Eduardo com o Jair falando de pesquisa, que Eduardo não tem chance e tudo mais, que é o que eu falo pra vocês. É o trabalho de convencimento que Duda Lima faz com Murilo Hidalgo. A pesquisa feita a dedo pra quê? Manipular o Bolsonaro. Gente, ninguém é 100% blindado. Aí vem todo mundo, aí tu fala assim, pô, mas tá, os caras do Centrão, né, os caras semidanados. Aí vem a turma do agro, o Paulo Junqueira, que trabalha por uma chapa Tarcísio Tereza Cristina. Quem é do agro sabe disso. Grande Paulo Junqueira. Tanto que no dia seguinte que rolou uma confusão, lá com o Bolsonaro, ele foi distribuir umas camisas do negócio, pedir vídeo, porque ficou feio pra ele, porque o negócio começou a rodar. Então, aí você imagina, a classe política tá te falando isso. A classe política conseguiu apertar o juiz do Flávio pro Flávio te lá falar isso. Aí vem a turma do agro também te fala isso. Uma pessoa que estava lá no entorno de Bolsonaro, que acho que hoje vocês conseguem entender que foi removida de propósito, que foi o Fábio Van Garten. Eu não acho que o Fábio Van Garten vê as coisas dessa forma com o Eduardo. Os caras tiraram o Fábio Van Garten de propósito. Será que é coincidência? Então, assim, às vezes é olhar, cara, o que tá acontecendo. Às vezes é olhar. Por isso que eu falei pra vocês no dia seguinte, gente, mete o eu só voto no Bolsonaro, que é pra deixar os malucos loucos da cabeça. Porque quando você fala assim, não, eu voto no Bolsonaro ou em quem indicar, o que é que a turma tá fazendo? Tentando destruir a mente de Bolsonaro para indicar quem exatamente que eles querem. Então esse mesmo cerco que as pessoas fazem com o Bolsonaro para queimar o Eduardo, eles fazem do, olha Bolsonaro, se você escolher errado você vai preso, hein? Olha Bolsonaro, se você escolher errado você nunca mais vai sair da cadeia, hein, Bolsonaro? Olha Bolsonaro, se você escolher errado e o Lula foi reeleito, a culpa é sua, viu Bolsonaro? Olha Bolsonaro. Então, gente, imagine a responsabilidade, o destino de todo o país está na tua mão. E tu sendo bombardeado por todos os portais de imprensa e tudo mais. Cara, é difícil, bicho. É difícil. Tu vendo tudo que a justiça tá fazendo, a injustiça está fazendo contra você. Esses são os aliados de Bolsonaro. Vamos ver aqui esse vídeo de Bolsonaro que eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Agora, presidente, o senhor acha que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade. Está aí abrindo mão, o deputado federal mais votado da história do Brasil, foi em 2018, está quase 2 milhões de votos. E ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Não adianta um governador de estado, com todo respeito que tem a eles, tentar resolver dentro do seu estado, que não vai resolver esse assunto. Resolve lá. O Eduardo está à disposição de qualquer governador para tratar esse assunto. Presidente. Agora o Trump tem as suas imposições. Presidente. Ele está botando na mesa quais são as imposições. Ele quer a volta da democracia no Brasil. Nós devia dar graças a Deus ao Trump, lógico. Escuta-me, por Aí, favor. né? Aí, por que às vezes é importante, cara? Você lê o que sai na imprensa e às vezes não ficar só preso na manchete. Pra quem não tivesse, sei lá, sacado essa diferença de comportamento, se tivesse lido a imprensa todo santo dia, essa matéria nem trouxe na época pra não parecer que era pirraça.
Mas o Guilherme Caetano, numa manchete totalmente diferente, que fala assim, ó, PL quer força-tarefa para manter engajamento digital de Bolsonaro, proibir de usar redes sociais. Eu fui ler a matéria na época e ele falava desse episódio lá atrás. Lá atrás. Tá ali, ó, o fogo no parque dos bolsonaristas motivou uma força-tarefa do Valdemar, com Rogério Marinho, Ciro Nogueira. Eles acionaram o Bolsonaro, o Flávio, né? Para intermediar uma pacificação entre Eduardo e Tarcísio. Na entrevista que deu pro 360, às 16 horas, tá vendo o horário? Bolsonaro já refletiu o apelo feito pelos seus aliados. Disse que seu filho não é favorável à mídia aqui no Brasil, que ninguém vem vibrando. Também afirmou que não estava que está tudo pacificado entre Eduardo e Tarcísio, que o filho não é tão maduro, talhado para a política. O comentário sobre a maturidade incomodou Eduardo, ele fez uma ligação com o pai. Vocês viram que também tem as mensagens de ontem. Na presença de outras pessoas, não foi só o Eduardo, você vê agora que também tem o Malafaia, para reclamar que aquilo menosprezava a sua atuação nos Estados Unidos. Você vê que exatamente o Malafaia fala isso. A conversa fez Bolsonaro mudar o tom de novo em relação aos papéis do deputado federal e do governador paulista na crise. Na entrevista que deu à CNN, na mesma noite, Bolsonaro muda, defende Eduardo e começa a criticar Tarcísio. Por quê, velho? Assim, gente, todo mundo tá falando do Eduardo, o cara acaba acreditando. Na hora que o Jair parou e ouviu o lado do Eduardo, o Jair mudou de ideia. É tanta pessoa te falando, aí que tu acaba acreditando. Ele coloquei o trecho. Foi anunciado na imprensa na época. Quem lê a imprensa saberia. Mas o povo não lê. O povo qualquer gritaria pra chegar. Lê, pô. Sabe? Começa a entender como é que funcionam as coisas. Não é previsão, superanálise. É simplesmente ler. É só os prints, né? É só prints. Como o pessoal gosta de falar de mim, né? Me criticar. São apenas prints. Ah, maldito. Esses prints são demais, né? Aí, pra relembrar as coisas pra vocês. Isso aqui eu peguei lá até do próprio Atlas, só pra pegar a versão mais bonita. Carlos Bolsonaro anuncia que deixará de comandar redes sociais do pai. Tratado de modo que nem um rato merecia. Eu acho que, sei lá, o Jair tratou ele mal só por causa disso. Assim, do nada. O Jair acordou de manhã com raiva do Carlos. Não sei se foi por conta do Jair. Mas olha o que o Carlos falava. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes de Bolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado. As pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. É o mesmo papo de sempre. Bolsonaro, os teus filhos só te atrapalham, isso, aquilo, outro. Quando tá mais do que claro, velho. Quem fica ao lado de Bolsonaro até o último momento, em todas as coisas e crises, quem? São os filhos de Bolsonaro. Vocês têm que se perguntar quem que quer, quem que continua, porque esse tipo de comportamento não é novo, tentar afastar um filho de um pai. Outra matéria da época, ó, as maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro que anunciou saída das redes. Aí tu vai ver, né? Olha as polêmicas. Carlos provocou uma crise, né, com Bebiano, que era um vagabundo. Tava certo, né? Baita crise. Conseguiu livrar o Jair do Bebiano. A outra crise, com o Mourão. Chegou a acusar o Mourão de traição e atuar contra Bolsonaro. Inclusive, estava com assim em 2022, né? Maldito Carlos. Crises. Mensagens golpistas, né? Olha a mensagem golpista do Carlos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Vamos olhar a mensagem golpista. Tá aqui, ó. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. É tipo os intergalácticos, né? Joga a narrativa pros bocó acreditar, pra falar que o governo não tá mudando rápido o suficiente, não fazia o bem o suficiente, não era bom o suficiente. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Por que a Globo não botou na velocidade que almejamos? Ó, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Tu vê como a Globo é também um bando de vagabundo, né? Então é o tempo todo isso. O Duda Lima tá agindo ativamente para meter na cadeia o Eduardo Bolsonaro. Gente, Tarcísio é o candidato do Duda Lima. Duda Lima está rodando o Brasil, enfiando Tarcísio na boca de todo mundo há muito tempo. Eu não aguento, eu tomei raiva do Tarcísio. Por conta não só do Tarcísio, mas por outras pessoas. Tarcísio só será candidato se já estiver preso.
Duda Lima sabe disso. Duda Lima quer o Jair preso. O Valdemar quer o Jair preso. O Ciro Nogueira quer o Jair preso. Quem quer o Jair solto é o Carlos, é o Eduardo, é o Van Garten, é o Malafaia. Vocês já viram o Ciro Nogueira em alguma manifestação do Bolsonaro? O Valdemar tinha desculpa. Não precisa ir, não posso ir e tudo mais. Pelo amor de Deus, pô. Fica um bando de emocionado. Um bando de emocionado gritando na rede social. Ai. Aí você vê, ó. Quando eu fui pegar esses prints aqui, na época lá no Atlas, a notícia que tava na sequência, ó. Ciro Nogueira diz que Tarcísio e Zema são opções a Bolsonaro. Ah, tá pensando em opção. Já tava pensando em opção. Temos um campo da direita e um campo da esquerda. Sou muito mais à direita do que Bolsonaro no que diz respeito à liberdade econômica. Realmente. Tu viu a entrevista de Bolsonaro, né? Tu viu, né? Obrigado, Tsuki, por esse recorte lindo e maravilhoso. Porque Bolsonaro acha que acima de um banco central de qualquer coisa tem que ter um coração verde e amarelo. Ciro Nogueira tá pelo dinheiro, tá pela Faria Lima, pra agradar André Esteves. Não tem tanta aproximação nessa pauta de costumes, né? Tu não tem aproximação nenhuma, Ciro Nogueira. Caso Bolsonaro fique inelegível, é mais fácil um Bolsonaro injustiçado eleger um presidente do que ele próprio ganhar, né? É isso que vocês querem, né? Ele preso. Você quer ele preso, Ciro Nogueira. Ninguém vai admitir que um presidente, por conta de injustiça, seja tornado inelegível. Os principais nomes, Tarcísio, Romeu Zema, mas temos Tereza Cristina e Ratinho Júnior. Ontem, Eduardo concedeu entrevista para a Record News. Escute só. Não está fazendo um cálculo político, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque recentemente os governadores alinhados mais à direita participaram de eventos, inclusive assinaram uma carta hoje conjunta para a presidência da COP30. Em todas essas ocasiões, não citaram nem defenderam publicamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sugeriu críticas do sermão Carlos Bolsonaro e o sermão de Catos. O senhor compartilhou essas críticas. Isso é um corte de relações com essa ala mais da direita da oposição ou é apenas algo pontual? Eles vão ter que lidar com a cobrança da população. Se eles tanto vocalizam que Jair Bolsonaro é o maior líder da direita, estão interessados no voto, chamado voto bolsonarista, vamos assim dizer, e no momento mais crucial, sequer falam o nome de Jair Bolsonaro, fica difícil de você fazer qualquer tipo de defesa deles. Eu acho que eles estão tendo agora uma janela de oportunidade para colocar a mão na cabeça e entender que é preciso ser feito uma defesa efusiva, não do Jair Bolsonaro, mas a favor de todos aqueles perseguidos políticos. O que a gente quer no político é que ele leve adiante as bandeiras que você tem no coração. Não tem como você olhar, né, para pessoa que tem deficiência física, hoje está presa com risco de fuga, Clezão morto, Daniel Silveira atacado lá, Anderson Torres, General Braga Neto, Jair Bolsonaro, e você vai achar o quê? Que esses governadores, ainda que com rótulo de mais da direita, e essas pessoas que vão guiar o Brasil para um momento de prosperidade, enfrentando e batendo de frente com esse sistema, obviamente, se antes de sentarem na cadeira presidencial já não fazem qualquer tipo de enfrentamento, não será depois de eleito que o farão. Então, eu achei até o Carlos Bolsonaro suave nas suas críticas, eu me contive um pouco, mas vai chegar um momento em que a cobrança vai vir. E pode ter certeza, né? O povo não vai poupar falas a essas pessoas que, no momento crucial, optaram pelo silêncio. De alguma maneira, te incomoda essa movimentação dos governadores, desses pré-candidatos às eleições de 2026? Você vai mostrando para a população realmente o caráter de cada pessoa. Né? Lamentavelmente, a todos aqueles que nesse momento também, né, se pretendem enfrentar o sistema, como Jair Bolsonaro, como eu, vai ficar difícil de você, nesse momento, conseguir, nesse pleitear uma candidatura para o ano que vem. É óbvio que o Alexandre de Moraes forte, ele vai deixar todos nós inelegíveis. Mas eu te pergunto, vale a pena você ser presidente, ser deputado federal, ser senador, sendo que você não pode falar na plenitude tudo aquilo que seus representantes te pedem, se você não pode defender as bandeiras que eles te pedem? Eu prefiro 1000 vezes o exílio do que ser um deputado biônico ou um senador biônico do Alexandre de Moraes. A Tsuki dizia, né? Imaginem o turbilhão interno que está Eduardo ao considerar suaves as críticas de Carlos, aqueles que só pensam em se apropriar do espólio de Bolsonaro. Isso daqui aconteceu antes do vazamento das mensagens. E agora, com o vazamento das mensagens, vocês podem ler e tirar as conclusões de vocês. Se Eduardo é o imaturo da história, ou se talvez, né? Imagina, Eduardo está nos Estados Unidos, não pode nem falar com o pai pelo telefone. O único filho que tá próximo. Cara, só tem um filho próximo, é o Flávio. Só tem um. O restante todo, quem no entorno ali tu olha e fala, não, esse aí joga fechadinho. Esse aí realmente é Jair, tá entendendo toda a confusão que tá acontecendo. Quem foi a primeira pessoa que foi querer visitar Bolsonaro? Ciro Nogueira, né? Eu nem vou comentar isso aqui da turma do Cláudio Dantas por causa do horário. Lideranças de centro-direita defendem ampliar temas para além de pautas bolsonaristas. Não tem ampliar temas, vocês não querem discutir nada. O que eles querem é exatamente isso. Tá ali, ó. União Brasil, Rueda, todo mundo lá que tá nesse evento. O Zema tava nesse evento também.
entrar em um consenso de que as vésperas do ano eleitoral precisam não ficar restritas a pautas prioritárias do bolsonarismo, como anistia. Eles não querem falar de anistia. Eles não querem salvar o Brasil. Eles querem o seu voto. O Jair foi sequestrado, sabe? E o resgate a ser pago é o seu voto. E nada garante que você vai receber, né, o refém no final do dia. Esse é o que tá acontecendo no Brasil. Fica um monte de pateta aí que não tá vendo o que tá rolando. Um monte de pateta mesmo, sabe? Pateta. Ministro do Supremo dá 48 horas para Bolsonaro esclarecer descumprimento de cautelares que pode levar à cadeia. Porque tá pouco ficar em casa. Tem que meter logo no chilindró. Moraes e Zanin desenharam o julgamento de Bolsonaro para evitar pedido de vista, diz a TV. E só mais duas coisinhas para fechar. Primeiro isso daqui, né? Repercussão internacional. Ainda tem a história do pedido de asilo, que nunca foi pedido. E vem cá, pedir asilo agora virou crime, foi? Pedir asilo virou crime também? Porque pedir asilo exatamente você está sendo perseguido, né? E o Arthur bem diz, né? O tiro do Alexandre foi pela culatra. Ao divulgar a minuta de pedir asilo para tentar atribuir a Bolsonaro um projeto de fuga e não aplicação da lei penal, criou-se um efeito reverso. A minuta não seria interessada a um ditador como Maduro, Cuba ou China, mas para um líder libertário e democrático de um país que segue aí, né, as leis internacionais. A foto abaixo revela o sentimento que existe no Brasil. Um político perseguido por um regime ditatorial que busca refúgio em democracias estabelecidas. O sentimento internacional é esse. O Brasil virou um sistema persecutório ditatorial. E a gente encerra aqui, ó. Duas pessoas diferentes, um deputado, um tuiteiro, com a mesma opinião. A cada dia fica mais claro que não existe grande articulação da direita, sequer existe direita. São caras lutando pelo que acreditam, se xingam, discordam, concordam e assim seguem. O povo sabe disto. Por isto, eles se fortalecem cada vez mais. O Gilson também diz, né? As mensagens demonstram absoluta essência de alinhamento e atuação conjunta. Essa tem sido a justificativa para a inclusão de Bolsonaro no inquérito por atos praticados por seu filho. A justiça já morreu. O que estamos testemunhando agora é o vilipêndio de seu cadáver. Então tá aí. Mais uma vez, né? Precisa deixar claro, meu apoio irrestrito ao único político realmente com P maiúsculo desse país. Único de coração verde e amarelo, Jair Messias Bolsonaro. Ai, se vocês soubessem aí, velho. Algumas pessoas que vocês gostam e admiram, que essas pessoas tramam e fazem. Ai, mas eu não vou dividir mais a direita do que eu já divido, não. Uma hora fica impossível. Né? Aí na hora que ficar impossível, que o próprio povo começar a reclamar, aí eu falo. Aí a gente começa, mas ainda você não é cancelado, aí o desgaste é menor. Mas, velho, segue aí, velho. Segue aí. Que Deus abençoe Bolsonaro, viu? Nunca uma pessoa foi tão perseguida na história do Brasil. Nunca. É incrível o que estão fazendo com esse cara. É incrível o que estão fazendo com esse cara, velho. Tu não merece isso não, gente. O senhor não merece, velho. É de doer o coração, viu? Imagina aí se fosse o pai desses governadores democráticos, fosse o pai do Zema, o pai do Caiado, o pai do Tarcísio. O que eles iam estar fazendo, falando? Se tivesse alguém da família deles aí, preso, câncer terminal, sem conseguir nem uma prisão domiciliar, se ele não tá pedindo calma e diálogo, ou se eles iam estar lá em Brasília, pressionando o partido deles, né? O Caiado pressionando o Rueda, pressionando o Ciro Nogueira, que agora na federação. E aí, velho, vamos lá, vamos pautar a anistia, hein? Vamos botar pra andar. O seu Zema também. Zema é muito liberal, né? Falando com a Faria Lima. Zema que tava com o André Esteves. Agora! Ontem, ou foi anteontem, tava com o André Esteves. Discutindo a venda da Copasa. Falar o Dedé. Bolar, Dedé. Vamos com a anistia, Dedé. Ratinho Júnior. Falar até com o pai dele. Meu pai, use aí a TV. Isso mesmo, né? O senhor aí, o senhor não é o manda-chuva do SBT, use a TV para falar dos absurdos, falar que esse país precisa de paz, só vai ter paz através da anistia, use sua força no estado do Paraná, fale com a JBS, que comprou aí, né? Uma usina termoelétrica lá que se fez da Copel. Começa a sua força aí, pô, de vocês. Tarcísio igualmente. O Tarcísio e o Ratinho Júnior, inclusive, ambos podem cobrar o Kassab, o Ratinho porque é do partido dele, o Tarcísio porque é o braço direito dele. O Tarcísio pode cobrar também o Marcos Pereira, do Republicanos, que é o partido do Hugo Mota.
Se você cobrar, não, mas a gente já está fazendo isso. Já estamos fazendo isso. Diálogo, muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo, ó. Já estamos acabando no mês de agosto de 2025. O povo está preso, sabe? Sofrendo. Diálogo. E você não pode cobrar. Você não pode cobrar os lindos governadores democráticos. Os homens que vão salvar este país. Junto com os banqueiros da Faria Lima. Eu vou mandar os 10 minutos de áudio de Bolsonaro com Malafaia lá no Telegram. Mandar o vídeo do Eduardo, do Jair do Banco Central. O link tá sempre aqui na descrição. Veja lá na intro, pelo menos a fala do Jair com Malafaia. Acho que você vai gostar. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, peça também no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpem.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.